monte de teoremas, homologia de RAM, homologia, que a gente de repente só vai anunciar. Se alguém quer trabalhar um teorema específico. Enfim, esse vai ser a avaliação no curso. E tá, ok. Então, como é que falei, por enquanto vou assumir que as pessoas sabem que coisa é uma variedade sem infinita. Mas dependendo das nossas conversas, podemos voltar para um pouco brincar de novo com a definição, porque essa definição vai para a geometria algébrica, tem outro cara, vai para a variedade de dimensão infinita, aparece outro aspecto, mas sempre relembrar a definição é bom. Bom, outra coisa que vamos fazer, C0 contínua, C1 diferenciável, C-R. Por enquanto não vamos olhar esses, sempre categoria C infinita, então funções que tem derivação infinitas vezes. E se for, no final das contas, a gente está querendo desenvolver essa teoria de homologia e cohomologia. E esse também dá para fazer sem saber sobre a definição de variedade. Por exemplo, se você quer pegar subvariedades por exemplo, a esfera, pega o Rn, a esfera de dimensão n, Rn mais U, ou abertos de Rn. No final das contas, a gente tem um monte de exemplos que está familiar para trabalhar com variedade infinita. E mesmo que a gente não tenha, não vamos fazer a definição de variedade infinita, podemos sempre ter na cabeça essas variedades. E, por exemplo, deixa eu colocar touro, Cn, que simplesmente você mas mesmo assim a gente vamos voltar para a definição de variedade para um pouco analisar melhor. Tá, ok, então uma diferença dessa versão do curso como outros cursos de topologia das variedades, que eu pessoalmente venho da geometria complexa, da geometria algébrica complexa, então vai ter, vamos ter exemplos algébricos também. De repente, quando o Henrique Bernstein ou o Vinícius oferece curso, já é mais lado mais puramente topológico. Mas nesse curso, a gente um pouco vai puxar na direção da... Quer dizer, a gente vai ter tem que analisar um pouco exemplos algébricos. Por exemplo, um exemplo típico é, no final das contas, por exemplo, Cn para nós também é S, ou aberto em Cn, e topologicamente Cn é a mesma coisa de R2n, mas, por exemplo, outro exemplo, x1, x2, xn mais 1, em Cn mais 1, enfim. Objetos que são dados mais alto. Objetos que são dados pelo zero de polinômios. E um exemplo que no curso um pouco a gente vai brincar é esse.
então, D número inteiro. E isso. E assim, o curso avançando, vamos ver a garrafa de Klein, Möbius e vários outros exemplos. Mas, tá ok. Então, como é que, vou começar o curso do meio da ementa que está escrita. Então, o primeiro objetivo, a gente quer um pouco se familiarizar com homologias. Homologia e co-homologia. E então, bom, o objetivo principal é que, dado uma variedade infinita, esses objetos não são lineares. A gente sempre quer, na matemática, estamos interessados em introduzir objetos mais simples e, a partir desses objetos simples, distinguir objetos que não são tão simples. Então, o primeiro objetivo é, dado x, a gente quer construir esses grupos abelianos. E normalmente, em todos esses exemplos, finitamente gerados. E, por exemplo, quando a gente construir esses objetos, a primeira coisa que podemos fazer é, vamos lá, esse vai ser um objeto um pouco menor, mas a gente pode falar com coeficientes racionais também. Então, essa é a homologia. Essa é a cohomologia. E, enfim, vai ter coeficientes em Z, coeficiente em Q e uns números importantes que a gente, no final das contas, queremos definir. Esses B, Q, essa dimensão, poderia ser Q, H, Q, Q. Então, números de Petty. E a primeira razão principal porque a gente quer, a partir de objetos, vamos dizer, de certa forma, aqui objeto não linear. E aqui objetos são lineares. E a primeira razão principal que a gente pode distinguir entre objetos aqui, olhando esses objetos aqui. Por exemplo, uma das coisas que vamos ver, se infinitamente duas variedades são iguais, enfim, eles têm que ser, enfim, a partir desse momento eu só vou utilizar a homologia, mas em cohomologia também. HQ, X, Z é isomorfa. Então, aqui temos isomorfismo no sentido de variedades infinitas, e aqui temos isomorfismo no sentido de grupos abelianos. E, no final das contas, esse que quer dizer? Para saber que se duas variedades são distintas,
você tem que estudar as homologias, se as homologias são diferentes, e no final eu posso dizer que esses caras são diferentes. Por exemplo, enfim, a direção que a gente pode utilizar, se dimensão, se número de bit de Q. Então vamos colocar aqui uma B de Q de X é diferente de número de bit de epsilon para algum Q. Okay. Então, esse vai implicar que X não existe nenhum diffeomorfismo entre X e Epsilon. Exemplo que a gente vai ver. Exemplo, no final, por exemplo, a esfera. A esfera de dimensão 2. A gente vai ver que no final não é a mesma coisa do Thor. Dimensão 2. E a razão pela qual é que eles têm homologia diferente, número de bits diferente. Mas se a gente começar diretamente, ok, vamos demonstrar que S2 é diferente de P2. Esse vai dar dor de cabeça só utilizando funções, brincando com a definição. Claramente, bom, ok. Deixa eu ver. Por exemplo, uma das coisas que vamos ver, H1. Deixa eu ver. H1 de S1 com coeficiente em Z. S é 0. E quando H1 desse cara com coeficiente em Z é Z2. Ok. Bom, então a primeira justificativa para ir e construir as homologias é essa. Vamos lá, vamos um pouco falar sobre a história. Se alguém quer fazer algum projeto, de onde vem essa essa construção de homologia com homologia? Esse foi feito basicamente entre 1900 e 1950. Bom, e um texto muito importante para o início da construção de toda essa homologia é de Poincaré, se chama Análises Citus. Na verdade, nesses textos, nesse texto mesmo que aparece a conjectura de Poincaré, mas que já foi resolvido, mas no final das contas a ideia era exatamente a construir as homologias com homologias. Ainda não tinha essa notação de introduzir módulo, tudo isso. E eu acho que se alguém quer um pouco, durante o curso, um pouco ir para a história de onde vão essas coisas, esse serve como projeto de, como que falei, para evaluar o curso, na nota do curso, se vocês querem trabalhar algum projeto, seria bom. E no final de 1950, a gente tinha essa homologia com um monte de teoremas e até a axiomatização dessa toda a teoria. E, bom, outra coisa muito importante, na verdade, nesse tem
3 artigos, depois o Poincaré escreveu 3 artigos. E no início do curso eu falei que vou falar sobre objetos algébricos também. Na verdade, mesmo no início da criação da homologia e a ecomologia, dos objetivos principais era o estudo. Então, esse é mais o Lefschetz. Dos objetivos era o estudo da topologia das variedades algébricas. Então, esse que a gente nesse curso estamos um pouco interessados nos objetos algébricos também não é novo, já é desde a criação da teoria, as pessoas estavam interessadas em aplicar toda essa ferramenta para estudar objetos algébricos. Ok, então, se alguém quer fazer... Bom, no final das contas, essa ideia do projeto é bom quando você faz win na prova 1, prova 2 e depois exercícios e de repente ajuda um pouco a melhorar a nota. Se você é um cara estressado que na prova esquece tudo, de repente esse projeto ajuda para melhorar a performance. Bom, vamos lá. Então, por enquanto, várias aulas. O objetivo é construir a homologia. Outra coisa importante, dependendo de que área vocês vão estudar, sempre vão aparecer, se você está fazendo a teoria dos grupos, geometria algébrica, vão aparecer outras homologias e cohomologias. Mas o principal é que essa foi a primeira homologia e cohomologia criada na matemática. Então, se você consegue brincar com sequências exatas, curtas, que vão aparecer no futuro, outras cohomologias também fica mais fácil de trabalhar, mesmo que são de naturezas diferentes. Bom, vamos lá. Fixamos um grupo abeliano G. E, bom, mas a gente pode fazer nessa generalidade, mas os exemplos principais vão ser, se você quer só mantenha a cabeça a esses, por exemplo, o Z como adição, ou fazendo mod P, mod N, vamos lá, mod P. E esse também como adição. Então, acho que não faz momentaneamente não faz nenhum perigo se você só considerar esses dois casos. E depois a gente vai demonstrar um teorema chamado teorema de coeficientes universais. E no final das contas a ideia principal que só precisamos trabalhar com esse caso mesmo. Bom, basicamente cada teorema eu vou olhar a vários livros para ver qual demonstração eu gosto. Mas momentaneamente eu vou seguir o livro se chama Massa. E vou colocar eu estou fazendo para o curso eu estou fazendo na minha página uma página das informações, mas
Aqui era o nome do livro. Algebraic Topology and Introduction. Mas a gente vai utilizar provavelmente os livros de Braddon, o livro de Hatcher, que... Tá, ok, vamos lá. Então, vamos começar com N. Vou escrever. Tem mais um. Tá. Igual a 1. Bom, a ideia é tentar utilizar os, deixa eu ver, os N simplex. Então, e tentar fazer mapas delta n para uma variedade, tentar colar esses objetos ao longo do seu bordo e encontrar invariantes de variedades. E então, o que a gente... então, quem são esses? N igual a M. Então, esse segmento, N igual a 0. Esse só é ponto. E N igual a 2. Esse é o... Então, a gente vai pegar esses objetos que tem bordo e, no final das contas, o que queremos fazer? Queremos colar a união desses objetos dentro do outro espaço e tentar colar ao longo do seu bordo. Então, o que vamos precisar? Funções infinitas. Então, da definição da variedade, por enquanto, o que eu estou precisando é que dá para definir funções infinitas de delta n para uma variedade. E todos os exemplos que eu coloquei aqui no final, desde que vários deles vêm como subvariedades do Rn, o conceito de função infinita está claro o que queremos dizer. Então, singular. Vou utilizar os nomes em inglês, porque não tenho certeza se vou traduzir bem. Alguém sabe por que chamamos de singular? De onde vem são esses mapas chamados singular? Ou homologia singular, tem o adjetivo singular vem. E, bom, a razão pelo qual esse adjetivo vem é que quando esses mapas não são mergulhos. Então, quando a gente faz esse mapa no X, ele pode se intersetar e criar singularidades complicadas. Por exemplo, quando fazemos esse daqui, por exemplo,
a imagem do F pode virar, pode ter pode se cruzar. E nesse caso, não sei se meu desenho bom, por exemplo, pode acontecer assim. Um ponto no meio pode ir vamos explicar em palavras. Por exemplo, você pega esse pedaço de tecido e começa a torcer em um ponto. E aí aquele ponto, no final das contas, já não vai ser ponto liso da imagem. E não vou desenhar porque não vai... acho que não vou conseguir. Bom, no final das contas, a singular vem do fato que a imagem pode ser uma coisa complicada e não necessariamente uma subvariedade do X. Ok. Bom, depois de considerar esses, esse que estou escrevendo, na verdade agora a gente escreve fácil, mas os matemáticos demoraram, acho que mais ou menos mais de 30, 40 anos para se familiarizar com essa expressão. O conjunto das somas formais infinitas enfim, essa soma NI G FI angular. E no final das contas, considerar soma dos objetos que não dá para fazer soma e não foi tão imediato na evolução da matemática. Mas no final das contas, a gente faz essas somas e a adição, esse é um grupo CN. É um grupo abeliano. A ideia é que você pega dois objetos, se você encontra FIs comuns nos dois elementos, então você faz a soma dos NIs correspondentes e assim vai. Bom, ainda esse não é o objetivo final, porque a gente quer obter uma coisa, um grupo abeliano finitamente gerado. Classe das funções infinitas de Δn para x é muito enorme, e a ideia é se livrar desse objeto enorme e conseguir objetos mais simples. Então, ok. Posso escrever. A outra coisa que eu vou fazer, vou tentar colocar minhas notas que eu escrevo para mim lá na minha página. Esse já está na página, na minha página. Mas eu vou tentar também reformular de repente o que eu já escrevi. Bom, então o objetivo principal era que esses objetos têm bordo e no final a ideia final é tentar costurar esses objetos ao longo do seu bordo. E por isso vamos definir esse mapa IK
de delta n menos 1 a delta n, k igual a 0, 1, n. E quem é IK? IK de T1, Tn mais 1. Aqui tem... Ah, não, é Tn. T1, T2, TK, 0, TK mais 1, Tn. E esses n simplex têm várias fases. Então, essa é a késima fase. Késima fase de F. E só aumentando o zero no K mais depois de késimo lugar. E tá certo. Então temos n dessas fases. E de novo nos exemplos é claro. No caso de n igual a 0 não tem, mas no caso de n igual a 1 temos 2 pontos. No caso de n igual a 3 temos 3 eixos, 3 lados. E acima vai. E ok, então temos o operador do bordo. Bom, vamos lá. Quem é esse cara? Quando temos um F simples, está aqui. Basicamente, esse que significa, esse aqui é restrição na késima fase. Então, nesse caso, se você mapa daqui, então temos 3 mapas também aqui. Um mapa restrição aqui, restrição aqui, restrição aqui. E bom, por que fazemos essa definição? Depois de ver a propriedade, vamos analisar. Mas a gente vai, o objetivo é que a gente quer definir desse Cnx, queremos definir para Cn menos 1 de x. E claramente fazendo esses, restringindo a késima fase, já temos algum mapa daqui para lá. Mas a gente quer o objeto que seja independente do k. Por certa proposição que vai aparecer depois, vamos multiplicar esse por k. E vamos fazer a soma em cima de todas as fases. E esse vai ser o nosso operador. Bom, então esse vai ser só para o n simplex. Então, para definir esse objeto, é G linear e vamos ver, deixa eu escrever. É G linear e então satisfaz esse para F. Agora F já é F para F. Então essas duas propriedades já determinam o F de maneira única.
E G linear é mais ou menos trivial o que queremos dizer. Então, deixa eu escrever aqui. Então, se você tiver soma NI, FI, essa é pela definição. E NI, soma de NI. Então, só precisamos definir essa operadora para os n simples. Tá, ok. Então, eu acho que se você vê por primeira vez uma soma desse tipo, enfim, não é que foi criado imediatamente. Estou falando que toda essa história foi criada durante 50 anos. Assim, demonstrando as proposições, você vai ver que porque essas definições são naturais. Porque, no final, o objetivo era definir alguma coisa, chegar a algum lugar. Primeiro, de repente, você faz definição errada, você quer tentar fazer uma demonstração. E no meio da demonstração, você vê que essa deve ser a definição correta. Então, mas quando a gente dá curso, a gente coloca tudo passo a passo. A definição, e depois termo 1, termo 2, termo 3. Mas a justificativa pelas expressões vai aparecer nas demonstrações. E, de repente, uma justificativa para fazer essas somas é que eu quero costurar os bordos de FI um com o outro para obter, no final, um objeto que não tem nenhum bordo. E por isso tem que pegar vários FIs, parece que você está costurando uma camisa sem buraco, enfim, você pega vários pedaços FIs e no final você não está autorizado a deixar bordo. Mas a camisa tem bordo, mas... Bom, vamos lá. Ok, então... Bom, normalmente se escreve curto assim, mas no final que temos vamos escrever um pouco com mais detalhes. Enfim, temos operação Cnx, Cn menos 1 de x, depois vem S menos 2 de x. E essa composição é zero. E daí e pelo menos na demonstração desse cara, vocês vão ver como que esse menos 1 está justificado. Tá, ok, então vamos para a demonstração. Então, pelo fato que esse cara é G linear, só precisamos analisar essa igualdade em cima do F simplex. Então, vamos lá. Então, essa é, pela definição, esse cara é soma n igual a 0 menos 1 elevado a k f composto com ik. E temos uma soma com n mais um elemento, então vamos utilizar a linearidade de novo. E então
esse vai ficar igual. Então essa soma vai sair igual a 0 n menos... Estou fazendo i aqui, por quê? Não sei. K igual a 0. K igual a 0 menos 1. Bom. Então, temos que aplicar a definição desse em cima desse. Vamos ver. K tilde igual a... Então, aqui temos uma n menos 1 simplex. Então, temos K igual a 0 até n menos 1. Vamos colocar esse, por enquanto, junto. Menos 1 K. Depois vem o K tilde. E depois F e K e K. A única coisa que temos que analisar que nessa expressão está acontecendo algum cancelamento e tem que enxergar esse cancelamento. E para isso temos que voltar para a definição da fase. Vamos lá, então. e K tilde. No final das contas, esse é um n menos 1 simplex, T1, T2, Tn menos 1. Então, primeiro i K tilde. Deixa eu ver. Isso. Então, colocar 0 na K tildécima, depois de K tildécima lugar, e depois na K-décimo lugar. Então, no final, esse é T1 TK0 mais 1. Bom, esse que estou escrevendo, de certa forma é falsa, porque estou considerando a ordem entre K e K, mas daqui a pouco vamos ver. No final das contas, melhor vamos escrever dessa forma. Vou colocar 2 zeros aqui. E décimo lugar. Ou tem que dizer depois de K-décimo lugar, depois K-décimo lugar. E no final das contas, essa expressão é restrição do f. Quando o 2 dos ti's, estamos colocando 0 e dependendo. Depende. Bom, se dessas expressões tem dois
dois termos idênticos aqui. E deixa eu ver qual é a maneira mais simples. Se você trocar lugar do K e K tilde, essa expressão não muda. Enfim, você tem a única coisa que temos que ver, tem dois expressão. São a estrela, vamos colocar, com signos diferentes. E, bom, o fato que tem duas expressões vem do fato que uma vez você pode trocar o lugar do K e K tilde, esse não vai mudar essa função, mas o signo deles é diferente. Por quê? Porque uma vez que você escolha, vamos dizer, K tilde, nesse lugar, dependendo se K é maior ou igual a que K tilde ou menor que K tilde, você, na verdade, tem que colocar uma estrela, vamos colocar estrela aqui. E essa estrela bom, essa estrela definida, esses signos diferentes vêm do fato dependendo se K tilde ou K tilde menor que K. Acho que eu estou fazendo uma primeiro a gente escolhe o K. Peraí. Primeiro colocamos K em cima do lugar, depois. Vamos fazer assim. Bom, se você colocar no K tilde décimo lugar e depois K décimo lugar, e se, vamos lá, se K tilde, se você colocamos K, esse é válido, então temos menos 1 elevado a K tilde mais K, mais signo correspondente a esse é menos 1. Primeiro a gente colocou o K tilde e esse é... primeiro a gente colocou K tilde, depois o K, aqui vai ser menos 1. Aqui vai ser mais. E, enfim, se vocês sentam e olham, dependendo dessa situação, os signos são diferentes, a expressão é igual e vai acontecer o cancelamento. E por isso, essa expressão aqui vai ser 0. Eu acho que uma maneira para enxergar esse é, de repente, abrir essa soma e ver o que está acontecendo. E no final, desses K ou K tilde tem que botar uma estrela em cima. Primeiro a gente coloca esse, depois... Vou colocar esse K estrela. E vamos lá, esse vai ser. Então, nesse caso, K tilde estrela é K tilde menos 1. Nesse caso, K tilde estrela é K. Isso. Então, e essa é uma das razões porque a gente insere esse menos 1 elevado a K dentro da definição. E aqui temos a demonstração. Tá, ok, vamos lá.
Então, aqui aparece vamos ter um dos objetos importantes da álgebra homológica. O que, na verdade, a gente tem são esses mapas. Bom, a partir daqui para diante já não vamos escrever o subíndice n. E para simplificar tudo, a gente vai chamar de desse d, o parcial. E simplesmente nossas homologias vão ser essa. Bom, a conclusão daquele esse fato é zero, vai ser que o kernel imagem, então se você colocar a imagem desse n-1, esse está dentro do kernel do dn. E assim, sabendo essa, a gente já vai definir. Bom, no resultado final vamos mencionar o grupo abeliano G, mas de vez em quando a gente também não escreve. Então esse é o conceito da homologia. Normalmente a gente se escreve assim, Cx bordo, kernel, imagem. E, bom, vamos um pouco falar sobre por que a gente define dessa maneira. Bom, de vez em quando a gente não omite esse, então a gente escreve simplesmente Hn de x. Bom, então, se alguém por primeira vez está vendo toda essa definição, acho que durante as demonstrações tudo isso vai ficar um pouco mais natural, mas esse fato que a gente está pegando o kernel desse operador é natural desse sentido. A ideia era a ideia topológica, a gente queria costurar. Então, a gente quer pegar soma dos n-simplex, tal que quando a gente pega bordo, um cancela o outro, e no final, um cancela o outro, no final das contas quer dizer que o dn dele tem que ser zero. De repente, para ver o caso do círculo, vamos pegar o caso do... Bom, por exemplo, essa é só para obter a intuição, mas no final das contas, para o que estamos fazendo pegando o kernel, na verdade, a gente, por exemplo, nesse caso, se pegamos um simplex, para cobrir esse pedaço, outro para se a gente escrever essas funções infinitas,
No final das contas, vamos ver esse F1, esse F2, esse, vamos ter soma de todas esses, os n simplex, o delta n, é uma subvariedade do Rn, vem da orientação natural do Rn. Todos esses são orientados. E no final das contas, uma soma de F1 com F2. Se esse cara induzir mais 1 naquele ponto S menos 1, e vamos lá, vamos colocar esse menos 1, mais 1, mais 1, menos 1. E então, dá para introduzir a soma de dois simples F1 e F2. F1 e F2. E se você fazer o bordo desse cara, esse vai virar 0. Porque quando você faz bordo desse cara, ali no ponto você vai ter 0 simplex com signo mais 1. No final você vai ter 0 simplex com signo menos 1. E da mesma forma F2, por orientação do F2, aqui vai ter mais 0 simplex com signo mais 1, 0 simplex com menos 1. E você tem esse objeto com bordo 0. E a ideia, como eu falei, era tentar colar esses dois nesse ponto e nesse ponto. E então, pegar kernel bom, do ponto de vista topológico é natural. E fica um pouco complicado justificar porque a gente pega a imagem do DN. A única justificativa que a gente tem no momento é que a gente quer obter grupos abelianos finitamente gerados. Então, ainda esse cara é muito enorme. E a gente quer objetos simples e desde que esse cara está dentro desse, então é natural pegar o quociente. Da mesma forma, se delta 2, por exemplo, aqui você pode comparir esse 2 com bom, dá para fazer com menos, vamos a 8. A imagem com a imagem de 8, 2. E, por exemplo, vamos lá. A gente pega o 8 em simplex e costurando ao longo esse com esse, a gente consegue a esfera. Tá ok. Bom, mas a ideia principal é que primeiro a gente quer demonstrar alguns teoremas úteis e depois tentar tentar calcular essas homologias e cohomologias como nos casos corretos. Finalmente. Ok. Vai ser? Pera. Deixa eu...
Deixa eu ver, eu troquei as notas. Isso, está trocado. DN, isso. Imagem desse cara está no núcleo desse e vai ficar, então. Bom, a primeira lição cada vez que você tem esse conjunto de grupos abelianos e que a composição de dois mapas consecutivos é zero, sempre você tem esse e é natural definir as cohomologias e homologias correspondentes. Bom, e vou fazer outras definições, mas como a ideia é no final tentar fazer a demonstração de várias propriedades dessas cohomologias. Bom, a ideia principal nesse era a gente não gostava que os objetos tenham bordo. Então, pegando o kernel, um bordo estava matando outro bordo e a gente conseguia uma união dos n-simplex sem bordo. Mas de vez em quando a gente está interessado no certo lugar do espaço manter o bordo dos ciclos. E para isso, nesse caso, mesmo que a gente x uma variedade, na verdade para o subconjunto não precisamos muita estrutura para esse A. Pegamos um subconjunto e a ideia é manter a ideia é tentar fazer as mesmas definições como deixando que os n-simplex tenham bordo em A. No final, mesmo que A não tenha nenhuma estrutura, então é natural dizer que quando temos um mapa delta n para A SS infinita, se desde que A está dentro do X, a estrutura, S vem do fato que F se delta n se a composição é infinita. Então, por isso, mesmo que a gente para o X vamos ter variedades infinitas, quando para o subconjunto a gente pode relaxar, colocar qualquer conjunto e se justificar esses mapas infinitas indo para o espaço ambiente. Tá, ok, então, mas nos exemplos concretos, A mesmo vai ser uma subvariedade do X. E claramente, Cn de x, Cn de A
é um subgrupo abeliano de Cn de x. E então, para nós, tudo que tem, todos os mapas que vão dentro da A gente quer considerar esses mapas como zero. Então, isso significa que eu estou interessado em Cnx módulo Cna. Para mim, todos os mapas que vão para A são zero, então é natural definir os ciclos com bordo em A. Os ciclos onde tudo que está em A é zero. E assim, fazendo esse, de novo a gente tem esses mapas natural, esse complexo. Para então, C0, XA, C1, XA, C2, XA. Assim vai. Então, vamos lá. Quem são esses? Esse é induzido pelo operador do bordo usual. E é bem definido porque temos que ver. Então, vamos. Onde é induzida por, então esse é o operador de Cnx, Cn menos 1 x. Então tem que verificar que esse cara é bem definida. E por que é bem definida? Porque no final este é bem definida. Porque temos Cna dentro desse, Cna dentro desse. A única coisa que temos que verificar é que esse operador de bordo leva esse para esse também. Mas esse é trivial se um simplex tem uma imagem em A, suas fases também têm imagem em A. Então, então Cna claramente está em Cn menos A. E fazendo esse quociente, a gente de novo tem um complexo. E de novo esse complexo, a composição consecutiva de duas mapas é identicamente zero. E quando você tem essa situação, então simplesmente você define a homologia. Então, de novo, de vez em quando, bom, nesse caso, de vez em quando se coloca esse, mas bom, vou escrever. Muitas vezes você já se escreve assim, que é imagem, sabendo quem é esse, mas vamos escrever um pouco mais concreto. Então esse é kernel Cnxa Cn menos xa imagem esse Cn menos 1xa Cn mais 1
CN. Bom, eu acho que várias coisas ficam claras se, por exemplo, a gente um pouco ler esses textos históricos. Por exemplo, no texto de Poincaré, no final das contas, não tem nenhuma desses símbolos, mas a ideia, ele queria, a ideia do Analysitos era exatamente tentar construir esse. E por isso, se alguém quer começar um pouco lendo esses textos antigos, seria bom. Bom, e você já estamos vendo que é um pouco modificando só o contexto, introduzindo esse conjunto A, de novo a gente consegue um complexo, e depois podemos pegar o kernel dividido por imagem, e na verdade agora já dá para então, pela definição, Hn de x é a mesma coisa de Hn de x vazio. Então, nesse caso, O vazio. Então, esse é A. E já que estamos aqui, na verdade, as cohomologias também imediatamente podemos definir. Deixa eu fazer isso e vamos encerrar o curso. Bom. Uma coisa que vocês vão ver, se vocês já têm visto complexos, normalmente os complexos têm direção para lá e não para baixo. E a razão pelo qual vem que na matemática e nas outras áreas, teoria dos grupos, outras geometria algébrica, as cohomologias, que são objetos naturais. E as cohomologias vêm com uma direção, vamos dizer, contrária da homologia. Então, vamos lá definir a cohomologia. Tá? Então vamos definir diretamente a cohomologia para, no caso relativo, e uma maneira para inverter a direção daqui para lá é pegar dual. Enfim, vamos fazer isso. Cn xa. Espera aí. Então, vamos colocar o n para cima. Esse é simplesmente que vai ser Cn xa dual. E esse, que coisa vai ser? Esse conjunto de f Cn xa g, tudo só em G linear. Como eu falei, se você quer colocar G números inteiros, e então você tem esses grupos, esses novos grupos abelianos. Vamos lá. E a ideia é que esses também formam então, qual é o nosso desejo? O nosso desejo é que esse cara também forma um complexo. Então vamos lá. C de rho x é C1 x é bom. Primeira coisa que temos esses mapas naturais. Então,
os objetos que tem que definir, deixa eu colocar como... Então, precisamos definir esses mapas. Mas o que a gente tem? A gente tem o complexo aí na homologia. C0, XA, C1XA, C2, XA. Então, esse de baixo a gente conhece. Fazendo imagem por kernel, a gente teve a homologia. Esse cara é dual desse, então, no final das contas, a gente conhece o mapa bilinear daqui para tudo para lá. Então, tem mapas S vezes S. Um elemento aqui, você evalua o elemento daqui, em cima do elemento daqui, então você tem esses mapas. S vezes S, vezes X. E isso. Então, quem é alfa, vamos dizer, alfa, beta. Você tem alfa aqui, beta aqui. Alfa é um mapa G-linear. Espera aí, aqui. Tem dois ali embaixo. Quem é alfa? Alfa vai agindo em A. Tá, aqui vamos ter o alfa agindo em beta. Bom, então a gente tem esses mapa bilinear S vezes S para o grupo G. E a gente no final quer definir essas operadoras do bordo. Então, quando você tem... bom, esse vai aparecer em vários lugares na álgebra homológica. Enfim, todos os nossos mapas têm que ser um compatível com o outro. E no final das contas, nesse contexto, a compatibilidade que quer dizer, se eu tiver que pegar elemento aqui, elemento aqui, elemento aqui, elemento aqui, e, bom, pegar elemento aqui, deixa eu ver, vou fazer. Vamos escrever esse C, N, X, A, C, N, mais 1, X, A, C, N, X, A, C, N, mais 1, X, A. Na verdade, eu deveria fazer isso. E no final, qualquer seja esse mapa, se eu pegar alfa aqui, eu quero definir que coisa é o parcial do alfa, ou D de alfa. Então se eu pegar um beta aqui, esse cara eu já conheço. Qualquer coisa, a definição desse cara, é natural esperar que eu tenha essa igualdade. Esse aqui já vamos denotar como alfa e beta. Então, se eu faço a avaliação de alfa em beta, esse tem que ser a mesma coisa de igual a alfa. Então, e na verdade esse já define esse D alfa de maneira única, porque a D alfa evaluando em beta, o valor desse cara é esse que a gente conhece todos os ingredientes dessa expressão. Alfa está aqui, esse bordo é o bordo que a gente definiu na homologia. E então, D alfa é definido dessa maneira. Então, a única coisa que eu tenho que verificar
já vamos... Esse já vamos fazer depois. De novo, esse é 0. E sabendo que esse já é 0, a gente define enfim, as cohomologias. Hn, x, de novo com coeficiente em g. Deixa eu escrever um pouco aberto. Kernel Cn x a Cn mais 1 x a dividido por imagem de Cn menos 1 x de a. Esse é o outro mapa. Bom, hoje só fizemos a demonstração, mas como essas definições não dá para calcular nada, e a ideia é que pouco a pouco vamos se familiarizando com essas homologias, cohomologias. E, por exemplo, se agora hoje eu perguntar a você, vai calcular a homologia da esfera utilizando a definição? É impossível. Então, a ideia é que temos que demonstrar, começar a demonstrar teoremas, e esses teoremas vão ser ferramenta para conseguir calcular. Mas as definições não são tão complicadas, e acho que a maravilha de toda essa história é essa. Começamos de uma classe bem enorme de objetos, funções infinitas, que no final a gente nem tem controle quanto grande é. E depois de fazer toda essa operação, caímos nos objetos que são z módulos, depois do finito vão ser z elevado a 2, z elevado a 3. E por que isso está acontecendo? Esse vai sair depois de demonstrar vários teoremas. E isso. Então, próxima, bom, a ideia é, como eu falei, vamos tentar primeiro demonstrar vários teoremas. Só que eu fico... definição de variedades, de novo, deixa eu ver quantas pessoas se sentem que é bom, já fazemos definição de variedade e fazemos uma aula sobre esse. Tem pessoas querendo... Bom, mesmo assim vou fazer uma aula sobre a definição de uma variedade. E então vou colocar umas... vou fazer para que a coisa seja nova para várias pessoas que já viram a definição de variedade. Eu vou um pouco modificar a definição do jeito que o Grothendieck modificou e levou todos esses conceitos para a geometria algébrica. Pelo menos a gente não repetir a mesma definição de duas cartas, colagens, infinita, para ver que, enfim, para aprender mais algumas coisas interessantes e que não seja repetição. Tá, ok. Então, fechamos a aula de hoje.